Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem for ver de madrugada. Pessoal, meu nome é Fernando Pérez, eu vou fazer aqui uma apresentação de um curso, é um mini curso na verdade, nós vamos denominar aí de mini curso de execução prática, tá bom? Então, vai ser um curso básico, um mini curso básico de execução na prática, execução trabalhista, tá bom? Pessoal, esse curso ele vai ter 5 aulas, tá? 5 encontros nossos aí, e nesses encontros nós vamos discorrer sobre as formas de se executar trabalhista, buscando os devedores, tanto o devedor principal quanto os co-obrigados. Tá? Nós vamos formar vamos fazendo a formação dos co-obrigados, eventualmente, né, da pessoa jurídica, saindo para a pessoa física dos sócios, para tentar buscar o patrimônio aí, ok? Então, como eu disse, pessoal, nesses nossos 5 encontros, nós vamos fazer o seguinte. O primeiro encontro eu denominei de Introdução à Execução Trabalhista. Nós vamos discorrer aí sobre alguns princípios utilizados na prática, tá, pessoal? Esse curso aqui ele é eminentemente prático, tá bom? Tem um pouquinho de teoria, assim, para te dar suporte prático para poder argumentar para o juiz, ok? E o segundo encontro nosso, eu denominei aqui de Formando o Rol de Co-Obrigados, tá? E o terceiro, Perseguindo os Escondidos Responsáveis, ou seja, tentando buscar endereços e bens, etc., dos co-obrigados, fazendo uma perseguição nesses co-obrigados. O quarto encontro é utilizando o processo a nosso favor. Muitas das ações, das práticas na execução, elas podem ser conseguidas dentro do processo, tá? E isso com auxílio e ajuda do juiz. Mas você tem que conhecer as ferramentas para poder chegar até o juiz e argumentar. Então, esse é nosso quarto encontro, utilizando o processo a nosso favor. O quinto encontro, pessoal, é bloqueando ativos materiais e financeiros do executado, tá bom? Então, esses serão os nossos 5 encontros. Lembrando, pessoal, que no final eu vou fornecer aí um e-book gratuito com as informações assim, com todas as informações que nós fomos passando aqui, as essenciais, né? Um e-book com alguns modelos, bons modelos aí para vocês iniciarem a execução e fazer a execução se tornar efetiva, ok? Então vamos lá, pessoal, começando, hein? Então, o nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre a introdução aí da execução trabalhista, os princípios da execução trabalhista. São vários, são muitos os princípios na execução. Cada autor discorre de uma forma e com alguns princípios. Outros apresentam menos, alguns outros mais. Então, a execução, como no próprio processo de conhecimento, tem vários princípios e não há, assim, absoluta unanimidade quanto a todos eles. Mas, assim, quanto a alguns deles. E nós colocamos aqui os mais aceitos de uma forma mais unânime, vamos dizer assim, pela doutrina. Então, o primeiro princípio que nós vamos falar sobre na execução trabalhista é o de responsabilidade patrimonial. A execução, ela incide sobre os bens presentes e futuros do executado, e não sobre a pessoa do executado. Importante lembrar disso, tá? Para a gente recordar, nós verificamos que no Brasil nós não temos aí uma punição pelo mal pagador, no sentido de responder civilmente ou com uma pena de prisão, vamos dizer assim. Então, o executado, na seara trabalhista, na seara civil também, ele responde com os bens materiais dele, presentes e futuros, tá bom? Então, não existe a prisão civil por dívida, exceto aquela do devedor de alimentos, que não é o caso aqui, tá bom? O artigo 789 da CLT, ele diz o seguinte, aspas, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, que é do devedor de alimentos, tinha outro,
de alimentos, né? E tinha outra seção aí, mas basicamente essa hoje. Então, responsabilidade patrimonial é o primeiro princípio. É bom lembrar disso aí, pessoal, porque para você não ficar dizendo que há um crime em toda a busca por patrimônios do devedor. Não é sempre assim, tá? Então, somente quando há fraude, etc., né? Ou então uma simulação, ou coisa assim. Mas, de mais a mais, não há uma responsabilização com prisão, sim responsabilização com patrimônio. Você deve ir atrás do patrimônio, presentes e futuros. Outro princípio, pessoal, primazia do credor trabalhista, máxima efetividade. Essa primazia do credor trabalhista, ela decorre que a execução, ela, por ter um título já formado, um título líquido, exigível e certo, ele por ter essa sentença ou um acordo sendo executado, por isso, já ter formado no conhecimento, no processo de conhecimento, essa certeza, liquidez e exigibilidade, a execução, ela prima, né, ou primordia o credor. Então, ela se faz em razão do interesse do credor. O artigo 797 do Código de Processo Civil coloca assim, que prestigiando o poder, esse prestígio ao credor, ele se faz da mesma forma que, por ter se formado um título executivo, que é a sentença, pelo Poder Judiciário, ao prestigiar o credor, prestigia-se e valoriza-se o próprio Poder Judiciário. Então, daí decorre esse princípio, tá? Dessa valorização da decisão judicial em favor do credor pela formação do título. Um outro princípio que, apesar desse princípio que nós falamos, que ele vem em favor do credor pela formação do título, já formado, né? A execução ela deve se dar de forma a não onerar excessivamente o devedor. Então, esse outro princípio chama menor onerosidade, menos onerosos ao executado. Então, se tiver vários meios para se executar a decisão ou o acordo homologado, fazer-se-á pela menor forma onerosa ao executado, tá bom? Sempre primando para que o credor receba o seu crédito, porém de forma menos onerosa, sendo possível, claro, ao devedor, tá? Esse princípio ele preserva a dignidade do devedor, a dignidade da pessoa humana e a dignidade do devedor, tá bom? Prosseguindo, pessoa, na execução nós temos um outro princípio que é fundamental também, que é o princípio do contraditório mitigado. Ou seja, na execução, pela formação do título executivo, líquido, certo e exigível, que é a sentença ou acordo homologado, por essa razão, não há defesa absoluta em forma de contraditório. Claro que há defesa, nós sabemos, mas a defesa ela é muito mitigada. Nós chamamos desse princípio de princípio do contraditório mitigado, tá bom? Então, na fase de execução, praticamente o contraditório ele surge com relação à forma de cálculo, a forma de correção de juros, mas jamais com relação à formação do título, tá? O débito existe, é certo e é exigível, tá bom? Então, o contraditório aí, ele é mitigado. Lembrando da certeza, liquidez e exigibilidade que já foi formada. Perfeito? Pessoal, então, vamos partir. Esses são os princípios principais. São 4 princípios aí, rapidinho, só para a gente ter uma noção da introdução. Nós vamos usar esses princípios sempre, pessoal. Toda vez que você for peticionar para o juiz, tenha esses princípios em mente. Por quê? Com esses princípios,
você convence o juiz aduzindo os próprios princípios, ou seja, excelentíssimo senhor juiz, doutor juiz, tendo em vista que a execução se procede da maneira mais efetiva e que deve se fazer valer o título executivo, e que aqui encontram-se duas possibilidades de se executar, embora possamos justificar uma forma menos onerosa ao devedor, queremos que se faça assim por mais efetiva, tá? Mais efetiva ao recebimento do crédito pelo credor. E aí sempre vai colocar esses princípios, pois muito importantes. Tá bom? Esse material aí, material da primeira aula, com os princípios e bem sucintamente aí para vocês, eu vou fornecer, tá bom? Ao final do curso a gente faz um e-book aí, tá sendo preparado para vocês aí gratuitamente. Alguns modelos e algumas orientações aí interessantes, boas para você já dar um início na execução, tá? Não deixar nenhuma execução parada não. Nós vamos pegar toda a execução de vocês vão colocar aí e colocá-las em atividade e em andamento e torná-las possíveis de receber, tá bom? É possível sim. Vamos lá? Até a próxima aula, pessoal. Um abraço. Valeu!